Assisti Super Mario Bros, o filme, esse filme que tá com tanta diferença entre crítica e público, mas o porquê disso? Bom, eu faço críticas de filmes e eu sou um grande fã dos jogos do Mario de forma geral. Eu jogo desde o Super Mario World do Super Nintendo, eu tinha fita, soprava e tal. Eu sou dessa época, eu não jogo os últimos jogos porque eu ainda não tenho Nintendo Switch. Mas essa não é a questão, eu consigo entender os motivos da crítica e eu consigo entender os motivos do público agora. Começando pela parte da crítica, é compreensível que esse filme ele seja assim, a história dele é muito simplificada mesmo, extremamente simplificada, não tem como negar isso. Então é o primeiro ponto que eu já tenho que falar aqui, deixar muito claro para vocês, a história é muito simplificada sim, tem muitas coisas que poderiam ser muito mais bem desenvolvidas que não são. O filme tem 1h30 de duração que poderia tranquilamente, na minha opinião, ter mais 20 minutos de duração. Um exemplo bobo, o Mario chega uma hora pra princesa e ele fala: olha, eu preciso que você me ajude. Ela simplesmente vira pra esse estranho, que é o Mario, e fala: tá bom, eu vou te ajudar. É isso, é muito simplificado, é muito simples, muito prático algumas coisas que, no meu olhar de crítico, me incomodou um pouquinho, mas assim, nada que me tirasse do filme. Lembrando, é um filme infantil, não precisa de grandes invenções, de grandes coisas. Ele vai agradar os fãs antigos que estão indo com os filhos agora no cinema e as crianças, é isso que interessa. E ele entrega uma história muito legal, que é basicamente os bonzinhos contra o Bowser. Que você pega toda aquela base que sempre foi tradicional dos jogos do Mario, basicamente é sempre a mesma história. É o Bowser que é o mal e ele vai tentar arranjar algum problema e só o Mario e o Luigi conseguem resolver. E esse é o filme, não muda, é um filme baseado em um jogo que é muito simples, a história é muito básica dos jogos. A animação é extremamente bem feita, quem faz é a Illumination, que fez como por exemplo o meu malvado favorito e Minions, então eles já têm essa noção de fazer personagens fofinhos, como por exemplo o Toad, que são vários Minions genéricos dessa vez, né, que vivem no reino do cogumelo, então ter essa familiaridade com os Minions, só que dessa vez eles falam de forma mais inteligível. Falando em falar, a dublagem desse filme é algo extraordinário, é muito bem feito o que eles conseguiram fazer com esse material, levando em consideração que no original o Mario, o Luigi, qualquer um dos personagens não tem sotaque italiano, não tem nada que se destaque muito. Aqui existe um sotaque italiano, existe toda uma localização da história, de todos os elementos, algumas coisas que alguns personagens de fundo falam. Então já deixo aqui minha recomendação, se você for assistir, obviamente assista dublado. Voltando para aquela parte de que a história é muito simplificada, é aquilo que aconteceu como por exemplo com Star Wars Episódio 7, que é muito parecido com o Episódio 4, então eu prefiro que seja uma história simplificada que funcione do que eventualmente eles quererem inventar muita coisa para um universo que é difícil de adaptar para um filme, porque não tem muita explicação, né? Eles conseguiram fazer muito bem toda aquela parte de fase, de cenário, como é que o Mario ia pular, por que as plataformas caem, quais são os power-ups, funciona muito bem e não precisa ficar inventando tantas coisas, como por exemplo no filme de 1990, que inventou tanta coisa que aí a gente só lembra que o Mario e o Luigi são do mesmo jogo por um simples motivo, porque tem os mesmos nomes e as mesmas cores no filme dos anos 90. Nesse aqui não. Todos os elementos estão ali, todos os elementos funcionam. Acho que muito por causa que é uma animação e não um live action, o que é extremamente importante. Com isso em mente, esse filme é quase uma ponta de entrada, quase um Homem de Ferro que abre as possibilidades para um universo gigantesco de filmes baseados em propriedades intelectuais da Nintendo. Tem muito potencial para esse filme. Esse filme traz inúmeras referências, tanto de música, quanto de cenário, quanto alguns objetos que aparecem no cenário, coisa pequena que se você jogou os outros jogos, você vai saber quais são essas outras referências. E a Princesa Peach, num determinado momento do filme, ela deixa claro que existem
outros universos a serem explorados. Eu não vejo a hora de ter um filme do Zelda, por exemplo. Lembrando que tem duas cenas pós-crédito, uma no meio dos créditos e outra no final dos créditos, que é extremamente importante, que já dá deixa porque vai ser o próximo filme do Mario. E você, o que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.